Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa nona aula de introdução ao Antigo Testamento 1. Já oramos como é costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, Boa graça e paz. noite, graça e paz. É com muita alegria que damos início aqui a mais uma aula, nossa penúltima aula. Se precisarmos, faremos a 11ª aula, tá? Se precisarmos, mas eu creio que hoje vai dar, porque hoje nós estaremos tratando do primeiro livro e do segundo livro de Reis, e do primeiro livro e do segundo livro de Crônicas. E na 10ª aula, que será a próxima, falaremos de Esdras, Neemias e Esther, e assim fechamos Introdução ao Antigo Testamento 1, que é o Pentateuco e os livros históricos, assim chamados livros históricos, e depois teremos a prova, avaliação de vocês, e vamos para a Introdução ao Antigo Testamento 2, que é o restante do Antigo Testamento, tá bom? Então, meus irmãos, hoje a gente vai trabalhar nesses livros, eu estou muito empolgado, porque eu preparei aqui um material muito, muito bom para que a gente possa estar trabalhando, né? Como é costume, eu gosto de mostrar aqui o nosso livro-texto, que é do Walker Jr., Panorama do Antigo Testamento, e temos trabalhado também com outros livros, que eu vou estar, inclusive, aqui, fazendo alguns apontamentos aqui em classe. Mas, hoje a gente vai para esses livros de Reis e Crônicas, e eu não tenho dúvida que vai ser muito legal. Eu quero também fazer uma breve recapitulação hoje aqui com vocês sobre algumas informações dos livros de Josué, de Juízes, e alguns adendos de Ruth, que eu achei muito pertinente, inclusive algumas dicas muito boas que a professora Márcia Zollner deu nas suas aulas, que são aquelas aulas que eu peço para que vocês assistam no canal dela do YouTube, porque as aulas da professora Márcia é de uma qualidade muito boa. Eu amo de ouvir as aulas dela, aprender com ela, né? Então, eu quero trazer alguns adendos aqui que eu não mencionei nas nossas aulas e eu achei oportuno de hoje falar, tá bom? Então, meus irmãos, vamos lá. Como é costume, eu gosto de avisar que as nossas aulas são gravadas para que vocês possam utilizar aqui o material. Gravamos também para os alunos que desejarem fazer o nosso curso em EAD. Essas aulas farão parte do currículo. E gravamos também para abençoar o maior número de irmãos, onde quer que essas aulas cheguem. Sejam eles obreiros, seminaristas, pastores, missionários, professores de seminário. Nós temos deixado essas aulas disponíveis para abençoar o maior número de pessoas. Quem quiser estudar conosco, entre em contato conosco pelos e-mails aqui na descrição dos vídeos, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. Como eu gosto de fazer, vamos ler dois textos bíblicos. Abra sua Bíblia em Jeremias 1:5. Irmão Diego, leia para nós Jeremias 1:5. E, irmã Beatriz, Esdras 7:10. Jeremias 1:5. E depois Esdras 7:10. Então, irmão Diego, leia para nós. Eu vou estar colocando também aqui na nossa Bíblia digital. Se você quiser, pode ler aí ou a digital ou o texto na sua versão. Eu o conheci antes de formá-lo, no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser profeta entre as nações. Aleluia. Que texto lindíssimo, não, meus irmãos? Mas eu vou pedir uma gentileza também para o meu irmão. Leia aqui também do versículo 1 ao 4. Eu quis destacar aqui o chamado e a vocação ao profetismo desse que conhecemos como profeta chorão. Mas olha, irmãos, eu particularmente tenho um carinho extraordinário por Jeremias. Leia aqui 1 ao 4 para nós. Pode ler na sua versão, Diego, por gentileza. Estas são as palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes da cidade de Anadote, na terra de Benjamim.
O Senhor lhe deu esta mensagem no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Também lhe deu outras mensagens durante todo o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 11º ano do reinado de Zedequias, outro filho de Josias. Em agosto daquele ano, o povo de Jerusalém foi levado para o exílio. O Senhor me deu esta mensagem. Eu Joia. conheci... Até aí, né? Deu, Até já aqui? foi. Isso. O Senhor veio, que no caso está lendo outro texto. Então perceba aqui, ó, palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote. Guardem isso. Jeremias, ele é de uma linhagem sacerdotal, tá bom? Guarda essa informação aqui, é importantíssimo. Quem era o Ilquias, pastor? Ilquias era um dos principais sacerdotes, o sumo sacerdote, nos dias de Josias. Ou seja, o papai de Jeremias era um figurão de Israel. Que tipo de figurão? Aquele pelo qual o avivamento vem sobre a nação junto com o rei, junto com os sacerdotes na tribo de Judá. Então, Jeremias nasce nesse contexto, mas em algum momento, enquanto ele ainda era jovem, Deus veio até ele e o separa, não só para o sacerdócio, mas principalmente ao profetismo. Deus levanta ele agora como profeta. E vocês vão ver aqui no restante desse capítulo, né, pode ver, que o próprio Jeremias diz, então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me respondeu, não digas, eu sou um menino. Porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. E aí, né, a gente já conhece um pouco da história. Aleluia. Então, mas guarda isso, porque hoje nós vamos falar do primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, e vocês vão ver a importância de Jeremias. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Então, vamos agora para o segundo texto, que é Esdras, capítulo de número 10. Livros de Esdras, capítulo de número 10. Esdras 10. Versículo de número... Ou melhor, Esdras 7:10. Esdras 7:10. Beatriz, por gentileza, filha, leia para nós. Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Glória a Deus. Presta bastante atenção, meus irmãos. Que texto lindo é esse. Esse que é chamado de escriba de Israel. Guardem. O escribismo não é de todo uma arte condenada. Pelo contrário, Esdras era um escriba. Ele era uma pessoa importantíssima no povo de Deus e nos seus dias. E hoje a gente vai aprender aqui o quanto Esdras também foi importante para a história do povo de Deus. Por que eu estou falando sobre o escribismo aprovado por Deus? É bem simples, porque nos dias de Jesus tínhamos os fariseus, tínhamos os saduceus e tínhamos os escribas. E naquele contexto dos dias de Jesus, quase todos esses líderes religiosos tinham se perdido. Mas agora, alguns séculos antes, o escribismo, como era o caso aqui de Esdras, nós notamos que ele era alguém muito piedoso. E leia novamente, Beatriz, para nós. Olha que texto maravilhoso, meus irmãos. Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os mandamentos ao povo de Israel. Glória a Deus. Nós estaremos estudando na última aula sobre Esdras, sobre Neemias, sobre Esther. Mas hoje vocês notarão que a importância de Esdras não é apenas o livro de Esdras, tá bom? Esdras
foi uma pessoa extremamente relevante para os seus dias. Ele foi um líder religioso que trouxe a palavra de Deus de volta ao povo de Deus. O culto a Deus novamente foi restaurado e a palavra de Deus novamente foi ensinada, e Esdras era um exemplo vivo desse ministro que agora vivia a palavra, aprendia a palavra, vivia a palavra e ensinava a palavra. E uma geração poderosa foi estabelecida ali por meio desse servo de Deus. Então, hoje, meus irmãos, a gente vai destacar aqui duas figuras importantíssimas. Eu disse sobre Jeremias e disse sobre Esdras, e vocês vão aprender aqui na lição de hoje o motivo. Se você já leu, né, ou o livro do Ellison, ou as outras obras que a gente tem acompanhado, então você já viu a importância dessa obra aqui. Se você ainda não leu o material, né, propriamente dito, que a gente já separou, tem problema, você vai entender melhor por meio ou do livro do Ellison, ou por meio do livro do Rio, né, ou mesmo pelo livro que a gente está estudando, que é o Archer Júnior, tá bom? Então, beleza, meus irmãos? Vamos então agora aqui ir mergulhando um pouco no material, né, que a gente separou. Eu separei aqui para vocês os slides, inclusive os slides que a gente está trabalhando aqui em cima do livro do Stanley Ellison. Eu vou trabalhar hoje com eles, mas lembra pouco que eu falei para vocês que eu queria mostrar para vocês algumas coisas sobre a última aula, né? Que a gente até acabou compartilhando, e eu quero agora mostrar para vocês aqui algumas outras coisas importantes, que são alguns comentários sobre os livros de Juízes e os livros, inclusive, também os livros de Josué, tá bom? Mas deixa eu falar aqui, eu vou ir de trás para frente, tá, meus irmãos? Na última aula, estão vendo aí esse slide? Na última aula falamos sobre o livro de Ruth, falamos sobre o livro de Juízes. Lembra que eu mencionei na última aula que tinha um problema de datação, não se sabia quando exatamente eram, né, a data que foi escrito o livro de Ruth? Lembram disso? Ou era 1100, ou era uma outra data, né? Então, por que eu estou falando isso com vocês, meus irmãos? Porque eu estive pensando, né? Vocês já devem ter visto, por exemplo, irmãos, sobre a questão, como é chamada, né? Do êxodo um pouco mais tardio, né? Como que é chamado? O êxodo tardio. Então, o que acontece com o êxodo tardio? O êxodo tardio, ele é bem curioso, porque o que acontece? O êxodo tardio, deixa eu compartilhar esse outro mapa aqui para vocês. Olha só, lembra, ó? Na última aula nós falamos sobre isso. Se o livro de Ruth foi escrito aqui por volta do ano 1100, ou foi 1340, tem uma janela aqui que a gente fica na dúvida por causa dessas questões das genealogias. Mas enquanto eu fazia as minhas lições de casa e refletia, eu pensei em algo, e eu fui estudar, e eu, analisando aqui algumas fontes, eu também queria passar para vocês, porque eu acho que essa informação é muito interessante. O que acontece, irmãos? Olha só. Existem algumas possibilidades, tá? Algumas possibilidades. Quais são essas possibilidades? As possibilidades também da questão da datação. Como assim? Se o êxodo foi por volta de 1450, como a gente, né, muitos admitem, que o êxodo se dá por volta ali de 1450, deixa eu até colocar aqui esse gráfico aqui, vai. Ó, esse gráfico aqui. Se o êxodo se dá aqui por volta de 1270, ó, ou ele está aqui por 1450. Nós temos considerado que o êxodo se deu aqui por volta dessa data, de 1450.
Agora, não tem essa outra datação, que é chamada o êxodo tardio, que seria 1270 depois de Cristo, tá vendo? Vou explicar agora para vocês, vocês vão entender onde eu quero chegar. Se realmente essa data estiver certa, meus irmãos, se o êxodo se deu aqui por volta disso, que sobre Abraão nós não temos muita dúvida. A grande dúvida nossa, que sempre fica, é a data do êxodo. Se foi 1450 ou se foi aqui por volta de 1270. Se realmente o êxodo se dá nessa data, é bem provável que a história de Juízes aqui, olha só, essa história de Juízes, ao invés de ela começar naquela outra data, por volta de 1400, e aí tem 300 anos de história, ou 350, é bem provável também que esse período dos Juízes não durou 350 anos. Há uma corrente, e aí onde eu mandei para vocês já no grupo, quero passar rapidamente aqui, há uma corrente que estuda baseando-se nas descobertas arqueológicas. Então, o que eu quero dizer com isso? Se realmente o êxodo for nessa data de 1270, e o período de Juízes for por volta aqui, a gente subtrai 40 anos, então 1230, né? O que acontece? De 1230 até e por volta do ano 1050, algo dentro disso, então o período de Juízes foi um pouco mais de 150 anos. Se realmente o período de Juízes foi por volta de 150 anos, essa tabela, que é a tabela que eu tinha mostrado aqui para vocês, ó, da dúvida cronológica, daquela lacuna, ela fecha. Porque realmente a datação de 1100 fica mais justa. E essa questão da cronologia fica mais enxuta, ou seja, por que eu estou fazendo esse comentário aqui com vocês hoje? Eu não estou querendo trazer dúvida, tá, meus irmãos? Eu estou querendo trazer as discussões para enriquecer vocês sobre essa questão da datação dos livros. Porque, irmãos, muda para nós alguma coisa em o êxodo ter sido aqui por volta dessa data, 1270 ou 1450? Muda alguma coisa para nós? Não. Por acaso tem alguma menção na Bíblia sobre a data? Não tem. O que nós devemos considerar é o fato. Que fato? Deus libertou o povo do Egito. Com Moisés, com milagres, como a gente aprendeu. Sobre a questão dos juízes também, será que o livro de Juízes se dá entre 300 a 350 anos? Ou será que ele se dá em 150 anos? E agora eu vou concluir e vou simplesmente pincelar aqui com vocês para mostrar essa, vamos dizer assim, essa pseudo-dúvida. Vou mostrar agora para vocês as possibilidades do período de Juízes ter sido de 150 anos, por exemplo. E só para eu voltar aqui a uma explicação. Por que é provável também que pode ser dos 150 anos apenas que durou o juízo? Porque foram várias histórias que foram acontecendo simultaneamente. Então, pensem assim, irmãos. Canaã foi conquistada por Josué. Josué distribui as terras. Josué morre. O povo se perde. E quando esse povo se perde, Deus foi levantando juízes, possivelmente, simultaneamente, entendeu? É bem provável que, durante um período, se levantou 2 juízes juntos. Só que quando o narrador da história dos juízes vai narrando a história, ele não põe data. Ele só conta a história daquele juiz de tal tribo, o juiz de outra tribo, o juiz da outra tribo, as lutas, e por essa razão fica uma ideia de 300 a 350 anos. Se nós pegarmos o livro de Juízes
cronologicamente, somarmos história após história, dá mais de 400 anos. Mas se os acontecimentos foram simultâneos, em um período Deus levantou 3 juízes, um aqui, outro acolá, é bem provável, porque o povo estava dividido, os sacerdotes estavam divididos. Então, pode ter sido isso? Pode. Nenhum problema, viu, meus irmãos, tá? Então, eu estou trazendo essas informações para mostrar que quando a gente estuda o Velho Testamento e essa parte... E por que eu fiz questão de recapitular um pouquinho? Porque semana passada a gente já trabalhou em Samuel, né? A gente já trabalhou aqui nesse período, semana passada, ó. A gente já começou em Samuel. A monarquia, né? A gente pega o final de Juízes, não foi? E aí a gente já veio para o rei Saul, rei Davi, e a gente trabalhou. Então, as datações de Samuel para cá são precisas, com uma exceção de um profeta aqui ou outra acolá. Mas com as datações do Êxodo, as datações de Juízes ainda estão um pouco em aberto. Por quê, meus irmãos? Você não tem achado arqueológico. E por que houve essas mudanças mais recentes? Por causa dos achados arqueológicos. Os achados arqueológicos estão apontando para essa configuração. Pastor, então quer dizer que aquela história de 300 a 350 anos é uma mentira? Não, meus irmãos, não é que é uma mentira. Você não tinha achados arqueológicos para provar. Então, os nossos irmãos do passado, ao estudarem, eles deduziram aquilo. Hoje, com os achados arqueológicos, você pode datar melhor. E amanhã, pastor, amanhã a gente vai datar bem melhor essas questões. Estão entendendo, meus irmãos? E lembrando que 50, 100 anos não é nada na história, tá? É como se fosse um dia de história, tá? Tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida, meus irmãos? Deu para entender essa explicação? Não sei se eu consegui passar para vocês com clareza. Consegui passar? Enquanto tinham juízes simultâneos, Israel estava enfrentando vários povos ao mesmo tempo? Como que é? Então, juízes, quando eram simultâneos, eram vários povos também ao mesmo tempo que Israel estava enfrentando? Então, você vai lembrar, Beatriz, lembra que Josué, ele faz pelo menos dois períodos de batalha? Ele enfrenta um grupo, ele ganha alguns reis e depois ele faz outra investida. Então, perceba que quando Josué vence, perceba que o livro de Josué, como é um livro só, tem uma cronologia, porque tinha um líder, fica mais fácil da gente apontar a sequência, né? Ele luta contra esse rei, contra aquele, vence esse, vence. Mas o livro de Juízes não é uma colcha de retalhos. Então é isso. Por ser uma colcha de retalhos, pode ser que houve uma invasão de um povo inimigo em cima, a norte, e outra invasão a sul. E as tribos já estavam divididas, lembra? Não tinha uma figura que unificava. E vocês têm que lembrar que nesses dias, lembra, irmãos, que aqui já era a nação de Israel, mas a figura do grande líder, que era Josué, se perdeu. Então não tinha mais esse líder unificador. Então, muitas vezes, é bem provável que 2 juízes foram quase que simultâneos. Entendeu? Então, as invasões, as conquistas inimigas foram simultâneas. Pode ter sido isso. Entendeu, Fia? Foi essa a sua pergunta, né? Você tinha feito essa pergunta? Eu respondi toda? Ou está faltando alguma coisa? Não, é isso mesmo. Então, é bem provável. Entendeu? Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só que interessante, ó. A professora Márcia, inclusive, olha, deixa eu compartilhar essa informação de Josué aqui, só para vocês terem uma ideia, irmãos. Olha só. Nas aulas dela, ela compartilha isso daqui, ó, que é a teoria da instalação pacífica. O que foi exatamente isso? Foi quando realmente todo o país de Israel foi conquistado, ou melhor, Canaã foi conquistada. Nós temos como base, na nossa leitura ortodoxa, que realmente a teoria da instalação pacífica se deu, como está ali no livro de Josué. Mas há discussões de outros pensadores e de outros estudiosos que as conquistas de Josué não foram de uma instalação
Desculpa, irmãos. Aqui, eu peguei o gráfico, deixa eu ver aqui. Aqui. Isso. Aliás, desculpa, eu peguei um outro material, não é isso, não. Eu já vou abrir aqui para vocês, é um outro arquivo. Deixa eu só achar onde ele está agora. Então, o que acontece? A professora Márcia, ela vai compartilhar o seguinte, que há as teorias das conquistas como nós conhecemos, né? Nós temos a conquista propriamente dita de Canaã, como a gente aprende ali nos livros sagrados, mas a professora Márcia, ela vai compartilhar também essas outras teorias. Então, é muito legal quando a gente começa a ver um pouco essas outras teorias, porque a gente começa a aprender algumas coisas que a gente não consegue enxergar no primeiro momento. Então, eu vou até abrir aqui para vocês o material da professora Márcia, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, Josué. Vou compartilhar agora com vocês, ó. Aqui, ó. Deixa eu passar aqui para você, ó. Esse aqui, ó. Exatamente aqui. Aqui. Compartilhar aqui. Dá uma olhada nesse material. Olha só, meus irmãos. Aqui, não. Só um segundinho. Ó. Que eu estou abrindo por outro caminho, tá? Olha só. Opa, deu errado aqui. Peraí. Eu separei aqui para vocês. Olha só que legal. Você ia perguntar alguma coisa, Diego? Não, pastor, não. Ó, aqui, ó, deixa eu só mostrar essa parte aqui para vocês. Ó. Teoria da conquista, é essa daqui. Eu tinha pego o gráfico anterior. Essa daí é a teoria da conquista. Ó. Isso. Desculpa ter demorado, irmãos, porque são várias páginas aqui que eu vou abrindo, né? A teoria da conquista, tá vendo? O que nós acreditamos é na teoria da conquista. Ou seja, como está na Bíblia, né? Como está na Bíblia. Nós não temos dificuldade. Esse material eu peguei com o professor Fabiano, que ele tinha pego esse material do professor Paulo Pescador, que ele tinha enviado para o professor Fabiano. E esse material todo, eu estou dando a fonte aqui, é da professora Márcia Zoner, tá? Olha só, meus irmãos, então, quando Josué conquista a terra, ele faz essa campanha. Ele conquista a parte sul e depois, né, a parte norte. Então, perceba, ele vai conquistando todo o Canaã. Então, o que acontece aqui? A teoria da conquista é a nossa, é a mais tradicional. Só que existe também essas outras duas teorias. É a teoria da instalação pacífica e a teoria da revolta. Ou seja, aqui esses dois defensores, eles vão trazer outras abordagens sobre a conquista do livro de Josué, tá bom? Pastor Raí, aí, isso daqui serve como material de ensino, de pesquisa para vocês, tá, meus irmãos? Para que vocês se aprimorem mais sobre essa questão. Então, eu particularmente acredito que para nós não vai mudar nada, porque nós acreditamos na teoria da conquista, como está nas Escrituras. Agora, e essas outras duas teorias, que é a teoria da instalação pacífica, defendida aqui por Albert Hall e José Albert Soin e outros, eles vão trazer aqui relatos mostrando que essas terras de Canaã foram sendo conquistadas porque havia ali um espaço vazio naquelas cidades-estados. Essa é a teoria da instalação pacífica. E essa outra teoria da revolta vai dar uma ideia também que é defendida aqui por George Mendel em outros nesses artigos aqui publicados, vai mostrar o seguinte, que os povos ali cananeus, eles estavam insatisfeitos com as cidades-estados, então eles se unem aos hebreus e criam uma revolta. Percebam, pastor, então, por que o senhor está mencionando esses dois adentos aqui? Porque essas discussões são discussões que vão ganhando peso na academia e
muitas pessoas vão dando ouvidos, tá bom? Para isso. Mas eu só estou passando aqui para vocês, caso vocês queiram saber mais sobre isso, e caso vocês queiram estudar mais sobre isso, inclusive a professora Márcia, ela faz menção para que nós compremos essa obra aqui, ó, As Tribos de Javé, que inclusive é das edições paulinas, que é um estudo muito denso sobre essas discussões. Aqueles que forem fazer uma pós, um mestrado e um doutorado sobre esse tema, aqui é uma boa discussão. Tá bom, meus irmãos? Estou passando essas informações só para fortalecer o nosso ensino, tá bom? Tudo bem até aí, então? Tranquilo? Beleza até aí? Alguma pergunta? Deu para entender a minha proposta? Onde Sim. eu vou mostrar? Então, agora, meus irmãos, então, já que vamos pular um pouco o juiz, vamos lá para Ruth e vamos falar um pouco sobre aquela questão do período. Deixa eu aqui rapidamente passar para vocês. Olha só. Voltando aqui. Eu passei esse material para vocês já no nosso grupo para mostrar, né, que quando nós pegamos de forma linear a história de Juízes, então saindo de Josué, indo para Juízes e Ruth, quando a gente vai de forma linear as histórias podem datar de 400 a 480 anos. Mas quando a gente vai para a interpretação da sobreposição, aí muda. Pode ir de 200 a 350 anos, ou pode também ir até um período menor de 150 anos, meus irmãos. E aqui que eu achei interessante, e por isso que eu falei, que estive pensando, né? De onde nasceu essa minha ideia, irmão? Essa ideia minha nasceu por causa da genealogia de Ruth, por causa daquilo que nós tratamos aqui na última aula, que é esse assunto aqui, que nós trabalhamos em Ruth na última aula. Eu falei assim, e se de fato a cronologia de Ruth estiver certa? Se de fato a cronologia de Ruth estiver certa, essa especulação dos juízes aqui, que dão por volta de 350 anos, você vai ter aqui por volta de 150 anos. Aí fecha a cronologia de Ruth. Conseguiram compreender? Então, existem certas lacunas que nós não sabemos explicar muito bem. E é bem provável que isso tenha acontecido. Então, eu passei para vocês esse material, como eu mencionei há pouco aqui, né? E eu quero que vocês depois apreciem o período de 150 anos, que é um consenso arqueológico, meus irmãos. E aqui eu achei muito interessante. Por quê? Tem evidências em Siló, olha só que interessante. Temos, além das evidências em Siló, nós temos também aqui os achados arqueológicos. Então, aqui é uma discussão bem interessante, tá? Então, eu falei assim, eu vou trabalhar com essa ideia com os meus irmãos, porque, de repente, pode ter a ver. Essa discussão pode ser uma discussão muito plausível. Ou seja, essa discussão, ela até pode trazer para nós um esclarecimento melhor sobre a data do Êxodo, tá bom? Que é aquilo que eu falei para vocês há pouco, né? Quando eu trouxe aqui essa questão do mapa. Tá bom, meus irmãos? Eu sei que isso tudo aqui pode parecer muito confuso num primeiro momento, meus irmãos, mas não se assustem, tá? Não estão ficando assustados não, né? Tá dando para entender? Deu para compreender onde eu quis chegar? Dificultei para vocês ou facilitei? Hã? Tá dando para entender, pastor. Eu não entendi. Tá dando para entender. Tá dando mesmo? Porque eu quero que vocês aqui sejam francos comigo, irmãos. Porque aproveitando que a nossa aula ela é em tempo real, tá? Se a nossa aula é em tempo real, a gente pode explorar e tirar dúvidas aqui em tempo real, né? Tá bom, meus irmãos? Tá bom? Então, beleza, meus irmãos? Então, vamos lá. Vamos lá para o livro agora de Reis, tá bom? Vamos para o livro de Reis. Vamos trabalhar agora no livro de Reis. Então, joia até aqui? Vamos lá para o grande material de hoje. Livro de Reis. Compartilhar Reis. Então, meus irmãos, vamos aqui, ó. Vamos trabalhar aqui sobre esse assunto tão maravilhoso, que é o livro de Reis.
Pode ler para nós, Beatriz, por gentileza. 1 e 2 de Reis, da Glória ao Cativeiro. 400 anos de história monumental. A ascensão da sabedoria, o peso da idolatria e o inevitável julgamento de uma aliança quebrada. Joia. Então, percebam que aqui a gente vai estar trabalhando por volta de 400 anos de história. Pastor, por que ficou mais fácil trabalhar e datar o livro de Reis? Como eu mencionei para vocês, meus irmãos. Quando a gente pega, por exemplo, deixa eu mostrar aqui esse outro mapa aqui para vocês. Ó. Nós temos esse mapa, que são os reis de Judá e Israel. Temos o início da monarquia com Saul, temos Davi, temos Salomão, e a Bíblia aponta os anos de reinado. E por que fica mais fácil as datações? Porque não tem data de sobreposição. Um começa a reinar na morte do outro, ou seja, se houver alguma incompatibilidade de datas, são questão de dias, estão entendendo? Fica fácil ou não fica? Então fica muito mais fácil de trabalharmos, tá bom? Então, continuamos aqui. Vamos lá? Então, Beatriz, e olha só, quais são as fontes que o escritor de Reis utilizou para fazer essa obra? Pastor, mas peraí, o escritor de Reis não foi guiado pelo Espírito Santo? Foi, claro que foi. O escritor de Reis foi guiado pelo Espírito Santo. Mas isso não significa que ele não conversou com pessoas, que ele não utilizou de fontes, que Deus não o levou a certas experiências. Meus irmãos, ó, não tentem viver uma espiritualidade, sabe, transcendente, sem ter o pé no chão, tá? A verdadeira espiritualidade, ela tem tudo a ver com uma humanidade nossa elevada, com uma inteligência que é consagrada a Deus, ou seja, ela está a serviço de Deus. Então, não desassocie, tá? Achando que a inteligência é coisa dos homens e que a espiritualidade é uma coisa do espírito que não tem nada a ver com a mente. Não, lembrando que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito. A nossa inteligência vem de Deus. Então, aqui o escritor de Reis, o primeiro livro de Reis, o segundo livro de Reis, o Espírito Santo o conduz, ou guia. E ele se fundamenta em bases, em textos históricos, para mostrar que realmente, olha o que Deus fez entre nós. E aqui, como um profeta, ele escreve essa obra. Então, leia para nós, Beatriz, por gentileza, né? Essa outra porção. Anatomia dos arquivos históricos. Livros justos, Sucessos de Salomão, Crônicas dos Reis, Israel e Judá. Registros de profetas, Isaías, Natã, Gade e Ido. Ou seja, guardem isso. Então, foi consultado essas obras. Pastor, mas essas obras, elas existiam? Claro que existiam, meus irmãos. Aqui a nação, mais uma vez, deixa eu mostrar esse outro gráfico aqui para vocês novamente. Pegando aqui o mapa do André Daniel Henke. Eu gosto demais da tabela cronológica dele. Lembrando, a gente está aqui, nessa parte final. Olha só que legal. E dentro dessa compreensão aqui, aumentando um pouco só para... Aqui já está a monarquia de Israel, meus irmãos. Então, a monarquia ela é estabelecida. Então, está tendo a monarquia de Israel, e olha o que está tendo aqui, paralelamente à monarquia de Israel, o Império Assírio, acontecimentos históricos. Ou seja, as datações aqui eram mais claras, e se você tem uma monarquia, você tem um arquivo, você tem registros, você tem documentos, você tem um tesouro, você tem toda uma economia que gira ali ao redor desse reino. Tá bom, meus irmãos? Percebam? Então, por isso que agora Jeremias, né, já antecipando para vocês, quando ele vai escrever essa obra, ele usa essas fontes. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Então, leia para nós, Fia, por gentileza, o autor do livro de Reis.
Autoria, tradicionalmente atribuída a Jeremias, auxiliado por seu secretário Baruque. Escrito sobre a perspectiva profética durante o exílio. Então, está tendo exílio. Jeremias sobrevive. O que Jeremias está fazendo agora no período de exílio? O que faz um pastor mestre, meus irmãos? Escreve, estuda. Para quê? Para ensinar o povo de Deus. Porque quem não conhece a sua história está fadado à derrota. Jeremias tinha uma história que começa com Abraão, com os patriarcas, depois vem com Moisés e com a lei, e depois vem com os conquistadores de Canaã, e agora começa a monarquia. E ele é fruto de uma linhagem sacerdotal. Deus o separa como profeta. Ele está vendo o seu povo castigado no cativeiro babilônico. E Deus o manteve vivo. Por quê? Porque, inclusive, esse povo não ouviu as palavras de Jeremias. E agora Jeremias, então, está escrevendo a história dos reis. Para quê, meus irmãos? Para mostrar, olha, povo de Deus, essa é a nossa história, esse é o nosso legado. Está se cumprindo a palavra de Deus entre nós. Então, perceba que quem escreve, ou pelo menos nós temos como escritor, é o profeta Jeremias. E quem é o seu auxiliar é Baruque, o secretário. E leia aqui para nós Beatriz, por gentileza. Completar a história literária. Continuar a narrativa de Davi, desde a compra do local do templo, segundo Samuel, até sua destruição total. Agora, olha que interessante, porque ele não escreve nos dias de Samuel e nos dias de Saul e dos dias de Davi? Já tinha algum profeta que tinha escrito sobre isso? A história de Davi e a história de Saul, essas histórias já tinham sido registradas em algum livro? Samuel. Algum profeta já tinha? Hã? Samuel, exatamente, filha. Exato. Você, olha, se já está escrito, basta ser conservado. Agora, isso não impede também dele de ter escrito. É que na providência divina, Deus já tinha deixado Samuel. Se Deus quisesse que ele escrevesse, ele poderia ter escrito, mas não houve necessidade. Então, percebam, né? Que Samuel, e lembrando, viu, meus irmãos, primeiro livro de Samuel e segundo Samuel era um livro só. Primeiro livro de Reis e segundo livro de Reis era um livro só, tá, meus irmãos? Primeiro livro de Crônicas e segundo livro de Crônicas era um livro só. Foi dividido ao longo do tempo, tá? Então, ele veio completar a história. Mas, pastor, já existiam outros livros? Tinha os livros dos justos, os sucessos de Salomão, crônicas dos reis de Israel e Judá, e os registros de profeta Isaías, Natã, Gado e Ido. Percebam, meus irmãos, aqui, no livro de Reis, é um compilado dessas obras, tá? Desses profetas. E agora o segundo ponto aqui para nós, por favor, filho. A teologia da aliança. Provar aos exilados a conexão inseparável. Obediência traz bênção, desobediência traz maldição. Será que essa mensagem aqui estava clara para aquele povo no exílio? O que vocês acham? Mais do que claro, né, irmãos? Pelo amor de Deus. Agora, a nação de Deus, o templo destruído, eles estavam lá na Babilônia, debaixo de um cativeiro, e aqui o profeta, mais uma vez, estava escrevendo. Por quê? Ele sabia, meus irmãos, que o povo de Deus voltaria para a sua casa. Mas Deus estava querendo perpetuar a história, para que as outras gerações não perecessem. Vem cá, esses textos é para nós ou não? Servem para nós ou não? Será que esses textos Deus está querendo nos ensinar ou não? Interessante, não? Tá bom? Então, continuemos aqui. Leia para nós agora, irmão Diego, por gentileza. Obrigado, viu, Beatriz? O palco, a era do Templo de Salomão. Contexto 970 a.C. a 560 a.C. Ou seja, né, mais uma vez, as histórias que estão em primeiro livro de Reis e segunda datam esse período. Continua para a gente, por gentileza.
Contexto nacional. De influência política máxima, Salomão, ao eclipse total. As sementes de queda foram plantadas cedo através de severa política doméstica. Ou seja, aqui começa, né, o poderio imenso de Salomão e a sua queda, seu rompimento. Porque não foi apenas a questão da política doméstica, mas foi principalmente a questão religiosa, mas também a questão da política, porque se tornou um reinado um pouco bem opressor, onde os mais pobres estavam tendo que trabalhar muito para sustentar o reino, né? Mas não foi apenas isso. O contexto religioso foi principal, né? Aqui, pois, o segundo, Diego, por gentileza. Contexto internacional. Nenhum grande império mundial ao início. A Síria e a Babilônia só ascendem em poder em proporção direta à deteriorização espiritual de Israel. Ou seja, meus irmãos, Israel aqui estava num momento bem significativo. Ele não tinha uma oposição direta. Você pode ver que naquele mapa que eu passei há pouco para vocês, a Síria já estava aqui com o seu império. Mas Israel, no primeiro momento aqui, logo no início da monarquia, e com Salomão, não estava sofrendo ainda uma opressão generalizada. Nós temos que lembrar, como já aprendemos nessas aulas, que Israel era um grande corredor, do Egito para a Mesopotâmia. Mas, de uma forma direta ou indireta, nesse período eles estavam tendo, vamos dizer assim, certas regalias, tá bom? Então, voltando aqui. E o contexto religioso? Contexto religioso. O templo marca o apogeu, logo substituído por altares pagãos, culto aos bezerros de ouro, Jeroboão e culto a Baal, Acabe e Jezabel. Meus irmãos, aqui é uma das coisas que mais nos dá medo. Salomão, com todo o seu poderio, se desvia do Deus de Israel. Ele, infelizmente, teve um período de queda horroroso. No seu início de ministério e de reinado foi maravilhoso, mas depois a soberba o dominou. E aqui fica uma mensagem. A gente tem que tomar muito cuidado quando Deus nos exalta. Salomão é o grande estereótipo de alguém que não soube vigiar nos momentos bons, tá bom? A grandeza e as sementes da ruína. Leia para nós agora, irmã Sônia, por gentileza. Sabedoria sem paralelo. Autor de Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Paz inédita. Aplaudido globalmente, reinou com esplendor prometido à linhagem de Davi. Princípio teocrático. Demonstrou a intenção de Deus em abençoar um povo guiado por ele. Então, no primeiro momento, foi realmente maravilhoso. Aquilo que Davi tinha conquistado, ele consegue melhorar. Mas, em algum momento, a soberba, a vaidade, domina aquele que era sábio e ungido. E aí ele se perde. Por quê? Olha só, pode ler aqui para nós, irmã, por gentileza. Alerta estratégico. O paradoxo de Salomão. Ele deixou de praticar o que proclamou suas alianças conciliatórias, esposas pagãs, trouxeram a idolatria e sua severa política doméstica, impostos pesados, gerou a inquietação nacional que destruiria o reino. Ou seja, perceba que foi aqui uma combinação de coisas negativas, começando com a questão de agradar as outras nações pelos quais ele tinha se unido, porque aqui ele se une em casamento, vocês têm que se lembrar que ele tinha 1000 esposas entre concubinas e, de fato, esposas, que era uma demonstração de poder,
Mas para agradar não só as suas esposas, mas os seus reinos e as suas culturas, ele começa a praticar cultos aonde não deveria. E aí veio a queda. Unido também, né, a política doméstica de impostos pesados. Foi um terrível acontecimento, né? E aqui, meus irmãos, o templo, né, aqui é um desenho bem interessante, né? É uma maravilha do mundo antigo. Olha só, foi feita uma avaliação, um valor estimado pela Sociedade de Arquitetos em Illinois avaliou que o ouro a 35 a onça, né? Possivelmente o templo estaria avaliado em dinheiros de hoje em 87 bilhões de dólares. Por quê? Porque era de ouro puro, alguns objetos eram de ouro puro, e o santuário, paredes e assoalhos totalmente revestidos, financiados pela arrecadação prévia de Davi, ou seja, o próprio Davi doou muito, né, com relação, doou uma quantidade muito grande de prata e ouro dele próprio, mas, ao mesmo tempo, também todo Israel tinha doado também recursos, né? Então, a construção, inclusive, foi maravilhosa, né? Foi uma construção silenciosa, a gente vê isso nos livros. Foi erguido sem o som de marteladas ou ferramentas de ferro no local, 1 Reis 6:7. Vocês verão que ali foi uma montagem praticamente todinha encaixada, ou seja, uma obra de arquitetura e de engenharia brilhante, e o propósito maior era refletir a glória e a grandeza de Deus de Israel de forma visível para todas as nações da terra. Então, assim, foi esplendoroso, mas a gente sabe também que esse reino que foi esplendoroso, ele acabou vindo ao colapso. Ou seja, o Reino Unido duraria pouco tempo, porque agora vem um colapso rápido. E por que o reino se dividiu? Leia para nós, Tomé. Por que o reino se dividiu? E a divisão do reino é aqui, em 931. A gente tem que lembrar que o reino foi unido durante a monarquia de Saul, depois a monarquia de Davi e depois a monarquia de Salomão. Então, voltando aqui para esse desenho, percebam, quando a gente pega, né, aqui, a gente vê que o reino unido ele se deu aqui apenas durante esse período. Reinos de Saul, reino de Davi e reinado de Salomão, tá bom? E aí aqui vem a divisão por volta do ano de 930. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Então, lembrando que cada um desses reis reinaram por pouco mais de 40 anos, né? Tá bom? Então, por gentileza, irmão, tome a leia para nós, por gentileza. Espiritual, idolatria, resultado direto das múltiplas esposas pagãs de Salomão, violando a aliança. Político, rivalidade histórica, tensão crônica entre Efraim, tribo de Jeroboão, e Judá, tribo de Roboão. Econômico, tirania, o luxo do trono de Salomão foi financiado pela opressão. O povo estava pobre e sufocado por altos impostos. Apenas 80 anos após o início da construção sob Davi, a nação unida deixou de existir. Ou seja, então a gente pega 40 anos do reinado de Salomão, 40 anos do reinado de Davi e 40 anos do reinado de Salomão, ou de Saul. Então, pouco tempo depois da união de Israel, do reino chamado Reino Unido. Guardem isso, irmãos. Lembram que a gente aprende, inclusive a professora Márcia Zoner deixa isso bem claro, né? Canaã era chamado aquela região antes da conquista. Depois da conquista com Josué, era a nação de Israel. Aí depois, essa nação de Israel é uma nação, agora ela se torna um reino de Israel, com o início da monarquia. E a gente está falando, por enquanto, do Reino Unido. E agora vem a divisão. E agora vem o Reino de Israel dividido. Então, guardem isso, tá, meus irmãos? Porque quando a gente fala em Israel, nos dias de Saul, ainda é a nação unida.
Em Israel, nos dias de Davi, é a nação unida. Em Israel, em Salomão, é a nação unida. Em Israel, já nos dias de Jeroboão ou do Reoboão, é a tribo do norte. Concorda? Israel, quando o reino se divide, vira a parte norte, capital em Samaria, e a parte sul vira o quê? Judá, com capital em Jerusalém. Então, Israel, depois do reino dividido, é a parte norte. Então, é muito importante a gente usar os termos corretos, tá bom? Tudo bem? E aqui é uma tabela dos 2 reis. Vamos dar uma pausa aqui, meus irmãos, que já deu horário, né? Mas estão dando para entender, meus irmãos? Estão dando? Está dando para compreender? Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida até agora? Não? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, mais uma vez, essa outra tabela. Rapidinho, né? Essas tabelas são muito boas, tá vendo, meus irmãos? Ó, só para compartilhar aqui com vocês. Opa! Olha só. Olha que legal essa tabela. Aqui também mostra isso, ó. É os reis de Israel, é uma tabela, né? Eu já mandei isso para vocês. Mostra o Reino Unido, Saul, 40 anos. Aí temos também aqui Davi, 40 anos, e Salomão, 40 anos. Lembrando que o filho de Saul, ele vai dominar durante 7 anos, enquanto Davi, durante esses 7 anos, está reinando só sobre Hebrom. Depois Davi conquista, né, todo Israel. Então a gente utiliza a marcação do reino dessa forma, que Davi reina 40 anos em Israel, sendo os 7 anos sobre Hebrom e depois os 33 anos sobre todo Israel, tá bom? A gente quase não lembra de Esbocete, tá bom? Mas só estou fazendo essa menção. Essa tabela é bem legal, porque mostra um pouco disso, né? Ó, o reino de Judá e o reino de Israel. E aqui vem as dinastias, né? Então, essa tabela eu já mostrei para vocês, e fica uma tabela bem legal para que vocês possam estar, né, aprendendo com ela, tá? Tudo bem, meus irmãos? Tudo jóia? Olha só. Né? Só para vocês terem uma noção, né? Aí aqui acaba com o cativeiro babilônico, com Oséias, e depois acaba aqui com Zedequias, tá bom? Então, só para a gente já, depois, hoje, na aula de hoje, meus irmãos, a gente está pegando os reis, e o livro de reis e o livro de crônicas, né? Deixa eu só mostrar mais uma vez esse outro mapa aqui também para vocês, ó. Essa é outra tabela bem interessante, que eu tinha mostrado há pouco, mas só para enriquecer a aula de vocês, ó. Essa tabela também é bem legal. Já mostrei há pouco, mas ela mostra um pouco como que foi a divisão dos dois. Aqui é o Reinado Unido, né? E aqui já vem a divisão do reino. E aqui é legal essa tabela, que eu também peguei na internet. Olha só que legal. Essa tabela ela é muito legal, porque em preto está o que desagradou, em verde o que agradou, e em vermelho o que desobedeceu. Ó, Salomão aqui, ó. Desobedeceu, né? Saul desagradou. Ezequias agradou. Josias agradou. Asa e Josafá agradaram. Percebam, irmãos, os reis que agradaram a Deus é Davi, Asa, Josafá, Josias e Ezequias. Da tribo do norte, que era Israel, capital em Samaria, todos desagradaram. E da tribo de Judá, alguns desagradou, outros muitos desagradaram também, alguns desobedeceu, que é o caso de Uzias, Joás, Jotão, Amazias, e aqui temos outros que, de fato, também desobedeceram, né? Desagradaram ao Senhor, tá bom? É legal essas tabelas, né? A gente consegue enxergar um pouco a história. Irmãos, vem cá. Dá um friozinho na barriga ou não? Dá ou não? Dá. Receber poder. É Estão 20 entendendo, meus reis. irmãos? Hã? É 20 reis do Judá e 17 de Israel? Não, aqui, minha irmã, na realidade, a quantidade, agora eu não me lembro o número, a gente já vai ver a quantidade. Aqui são os anos, tá? Ó, os anos, ó, 22 anos. Tem uns aí que um pouquinho, né? Um mês. Isso, 3 meses, 6 meses, né? Tá? Mas já naquela outra tabela, eu acho que eu tenho a quantidade exata, eu não lembro agora de cabeça, mas a gente vai ver isso. Mas quando eu falo assim que dá medo, é isso, irmãos. Sabe o que é?
que dá medo é exatamente isso. Quantas são as vezes na nossa vida que a gente quer, né, muitas vezes receber de Deus poder, receber graça, e eu pergunto, será que a gente vai ser fiel? Você entende qual que é a questão? Aqui, ó, Miriam, ó, os meses, né, de cada, e os anos de cada reinado, tá bom? Quando eu falo assim, que dá um friozinho na barriga, meus irmãos, é isso. É porque muitas vezes a gente quer ser, né, usado por Deus, e não tem nenhum problema de querer ser usado. O problema é, será que a gente vai fazer um bom trabalho para Deus? Será que a gente não vai pegar o poder e não vai se corromper? Vocês entendem, irmãos, como é perigoso muitas vezes? Muitas vezes a gente quer coisas demais, sendo que Deus, de repente, só quer a gente num dado lugar. Ó, Saul, meus irmãos. Quer uma coisa mais trágica do que Saul, primeiro monarca? Não é verdade? Tá bom? Então, vamos parar aqui. A gente volta já já. Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tá dando para entender? Sobre aquilo que eu falei, meus irmãos, sobre Josué, sobre Juízes e Ruth, ficou claro, meus irmãos? Ficou claro? Deu para entender? E só para vocês terem uma ideia, meus irmãos, olha só que interessante, né? Vocês já ouviram a expressão Guerra Santa, né? Guerra Santa. A professora Márcia Zoner trabalha bem essa questão. Porque a questão da Guerra Santa, olha só que curioso, né? A Guerra Santa, tem a Guerra Santa no Velho Testamento? Tem. Quando Deus, de fato, está querendo que o seu povo seja instrumento de justiça. Mas olha que curioso. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não usar de certos livros bíblicos e acontecimentos históricos para validar as nossas atrocidades do presente, tá? Que inclusive a professora Márcia Zollner vai comentar que durante as cruzadas foi muito utilizado o livro de Josué para justificar as cruzadas cristãs, tá? Então, percebam que aquilo que Deus permitiu no Velho Testamento, o Novo Testamento já deu uma nova resposta para a gente. A gente não precisa voltar para o Velho Testamento. Tudo que a gente está aprendendo aqui de Velho Testamento só serve como uma história para a gente. Importante, mas principalmente para a gente não cometer os mesmos erros. Porque as guerras santas de Israel, elas eram específicas e limitadas com o propósito divino. Se a gente não tomar cuidado, hoje a gente pratica a guerra santa em nome de Jesus, tá bom? E a gente tem que tomar um cuidado violento com isso, viu? Porque senão a gente vai começar a se tornar uma igreja medieval praticando atrocidade em nome de Jesus. Tá bom? Então, joia, meus irmãos. Então, fiquemos aqui, né? E é isso, meus irmãos. E só um último detalhe, que inclusive a professora Márcia Zoner cita, do livro de Juízes, né? Que ela comenta sobre o papiro de Anastácio I, que Canaã, nos dias de Juízes, era como o velho oeste americano. Estradas perigosas, animais selvagens, ladrões, carruagens, brigas. Faroeste americano é um paralelo bem vivo para nós, né? Porque essa história é recente, tem uns 400 anos atrás, 300 anos atrás, né, no máximo. Então, essa história do faroeste americano, 200 anos atrás, está bem fresca na nossa memória, né? Então, o livro dos Juízes era esse período, tá? Eu só estou citando tudo isso para os irmãos para enriquecer a aula de hoje, né? Para a gente poder trabalhar bem aqui nos reis de Israel, para a gente aprender com tudo isso, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos fechar? Para a gente ir para o intervalo? Sim. Então tá bom. Eu vou parar aqui a gravação e a gente volta em instantes já já, tá bom?